Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder passar esse conteúdo, né, que eu tanto gosto de estudar, que eu escolhi para seguir minha profissão, né, que é a acupuntura, que é a medicina chinesa. Meu nome é Nicole Barros, tá? Eu sou fisioterapeuta e fiz a minha pós-graduação em acupuntura. Hoje eu vou falar para vocês, né? A gente vai falar sobre o tema dos benefícios da acupuntura nos quadros emocionais, né? A acupuntura faz parte das práticas integrativas e complementares, né? É uma alternativa, né? Uma medicina alternativa aí que tem muitos resultados, que está há muito tempo aí na literatura, né? Vários artigos publicados, centenas de artigos publicados e que é muito legal, tem um resultado muito eficiente, né? Tirando que não tem efeitos colaterais, pouquíssimas contraindicações, isso tudo eu vou falando aos pouquinhos durante a palestra, tá bom? Vamos começar então? Gente, eu queria explicar para vocês um pouquinho como que a acupuntura funciona no corpo humano, né? Eu gosto de falar que a acupuntura, ela é a arte milenar de reequilíbrio, ela é uma arte milenar de reequilíbrio, tá? A acupuntura, ela teve origem há mais de 4.000 anos na China, né? E posteriormente passou a ser utilizada no Japão, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, e expandindo-se pela Ásia, né? Pelo continente asiático. Já no mundo ocidental, ela atingiu a partir da década de 70, tá? E daí, então, desde então, ela vem sendo questionada sobre a sua eficácia, né? E sobre os seus resultados de tratamento, sobre as patologias, enfim. A medicina tradicional chinesa, pessoal, portanto a própria acupuntura, né, se baseia num princípio de que o homem deve estar em harmonia com as forças primordiais da natureza, tá? Que os chineses chamam de Yin e de Yang. Vocês já devem ter escutado falar sobre a teoria do Yin e Yang, né? Então, que são o quê? Que são dois princípios opostos e complementares, né? Que compõem todo o universo. Sendo que essa harmonia gera um equilíbrio que pode ser traduzido como saúde. Então, o equilíbrio pode ser traduzido como saúde e, por sua vez, o desequilíbrio pode ser traduzido como doença, tá? O princípio básico da acupuntura sustenta que o equilíbrio é mantido no corpo humano por meio de um fluxo suave de uma energia denominada pelos chineses Qi, QI, tá? Bem como pelo fluxo de sangue suave também pelo corpo, denominado Xue, X-U-E, que é sangue em chinês. Tá? Problemas ambientais, alimentares, emocionais ou espirituais podem causar algum tipo de alteração nessa circulação, tá? Do Qi e consequentemente do Xue, certo? Originando assim algum tipo de disfunção ou patologia. Isso para nós aqui do Ocidente também, né, gente? Se a gente come alguma coisa diferente, se o nosso emocional não tá legal, o corpo vai responder e a gente vai ter algum desconforto, a gente vai ter alguma alteração aí no nosso organismo, certo? A partir do momento em que alguma patologia esteja instalada no organismo, uma das formas de eliminá-la ou de minimizá-la seria a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo, né, que tem a propriedade de restabelecer esse fluxo, que no caso é a acupuntura, tá bom? É uma das técnicas da medicina tradicional chinesa. A acupuntura, gente, falando um pouquinho aqui, né, sobre a técnica mesmo em relação às agulhas, né? Ela emprega a estimulação através da puntura, tá? Da puntura de agulhas filiformes. Então, são agulhas bem fininhas, tá? De aço inoxidável, de vários comprimentos e de vários diâmetros, tá? Depende da localização, né? Na face, por exemplo, é uma agulha, no corpo, no abdômen, é outra agulha, né? Num ponto mais onde se tem mais gordura, é um outro tipo de agulha, certo? Só que elas ficam em torno aí de 2 a 3 décimos de milímetro. Então, elas são muito fininhas, certo? Na técnica clássica da acupuntura chinesa, a manipulação das agulhas é feita para se obter um estímulo, tá bom? O qual se traduz por sensações características, denominadas Qi, tá? D-E-Q-I, que significa obtenção do Qi.
tá? O Qi a gente já explicou, eu acabei de explicar o que é, né? É aquele fluxo suave, aquela energia vital que corre no nosso corpo, certo? E essa sensação, quando você faz a pontura da agulha, você procura uma sensação chamada Teti, que é quando você obtém o Ti, tá? É aí que eu consigo entender que eu acertei o ponto e que eu obtive esse Ti e é ali que essa agulha vai ficar por tantos minutos, certo? De acordo com pesquisas, livros, estudos, né? O levantamento das estruturas anatômicas dos pontos da acupuntura mostrou áreas ricamente inervadas ou de passagem de algum nervo, tá? Assim como alta condutividade elétrica também, tá? E concentração de terminações nervosas, tá certo? Existe uma dúvida, uma questão de falta de conhecimento também, né? Sobre a acupuntura, sobre se realmente a técnica funciona, se é um tabu, se é um mito, né? Que a acupuntura funciona. Tem pessoas que acham que na agulha tem um remedinho. Não, gente, não existe isso, tá? A agulha é somente a agulha mesma de aço, sendo colocada em pontos específicos, tá? Que tem o resultado, né? Se o estímulo necessário para que a acupuntura funcione é caracterizado por uma sensação, né? Se existe uma sensação quando a gente diz que você puntura a agulha num ponto específico, se você sente uma sensação, ele envolve então a estimulação de fibras aferentes, né? Uma via medular ascendente que leva esse impulso até o tálamo e ao córtex sensorial, certo? Né? Já foram identificadas ativações de diversas áreas através da estimulação com a agulha, tá? De um ponto de acupuntura, como o hipotálamo, o tálamo, as amígdalas, o hipocampo, tá? E outras áreas do sistema límbico, né? Que é o responsável pelas emoções e pelos nossos comportamentos sociais, certo? Além disso, os estímulos nesses pontos são capazes de promover reflexos somatossomáticos e viscerais, tá? Então, não é a acupuntura funciona, ela é um tratamento, tá? Ela não é um placebo, ela é um tratamento que funciona, mas e que não existe remédio, não existe nada disso. Ela só é uma medicina estudada, né, oriental, que não é de nosso conhecimento, que existem pontos específicos em que a gente vai trabalhar o corpo e a energia que está dentro desse corpo, que não está de forma fluida, né? Digamos assim. E que por isso acaba aí acarretando patologias, sintomas, desconfortos, tá bom? Estudos apontam que, pelos dados eletrofisiológicos, a estimulação das fibras aferentes musculares do tipo 2 e do tipo 3 produz as sensações do TETI, tá? E enviam mensagens ao sistema nervoso central, tá? Que libera substâncias neuroquímicas, tá bom? Então, isso foi estudado, gente. Essas substâncias neuroquímicas, como as endorfinas, que é o famoso hormônio do bem-estar, as monoaminas, né, que as principais são dopamina, adrenalina e noradrenalina, né, que por sua vez estão diretamente ligadas à regulação das emoções e, consequentemente, seus desequilíbrios, né? O cortisol, que está ligado diretamente no estresse, né? Que então seriam responsáveis pelos efeitos clínicos da acupuntura. Beleza, pessoal? Então eu queria dar assim, né, fazer uma abordagem geral um pouco mais sobre a acupuntura para vocês entenderem um pouquinho de como é a técnica. Pessoas aqui talvez não saibam, né, como que é o estudo dessa técnica. Então, só para vocês terem uma noção, beleza? Para agora a gente entrar no tema mais específico mesmo da palestra, que é em relação aos quadros emocionais, tá? Eu vou bater muita tecla na questão da ansiedade, que eu acho que tá muito em alta, né? Nessa nossa situação atual, beleza? Então, foi publicado, gente, no ano passado, um relatório da Organização Mundial da Saúde informando que o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo, tá? Então, o Brasil, ele sofre de uma epidemia de ansiedade,
tá? Então, segundo os dados, né, da OMS, o país tem 18,6 milhões de brasileiros que convivem com esse transtorno, certo? Então, 9,% da população, né, gente? Então, a ansiedade é um fenômeno amplamente estudado aqui no Ocidente, né? Pela psicologia, pela psicanálise e pela medicina, né? A gente estuda, a gente entende que a ansiedade ela é uma doença, né? O transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, e aí vem as doenças com seus sintomas, né? Outras doenças que desencadeiam crises de ansiedade. Então, qual que é o conceito dessa terminologia, né? É um estado subjetivo desagradável de inquietação, tensão e apreensão, tá? Então, a ansiedade seria isso. Lógico que tem seus estágios, né? Mas a partir do momento que você sente esse estado, né? Você não tá normal, então pode-se dizer que você está tendo uma crise de ansiedade, né? Pode-se dizer que você está sendo ansioso, que você é uma pessoa ansiosa, tá? Sabe-se que os tratamentos predominantes dos transtornos da ansiedade, aqui pelo menos, né, no Ocidente, eles têm sido os farmacológicos e psicoterápicos, né? Porém, né, existem centenas de artigos que confirmam a eficácia desses tratamentos alternativos, tá? Principalmente a acupuntura, tanto que a OMS, ela indica a acupuntura para esse tipo de transtorno e quadros emocionais no geral, né, com eficácia superior à medicação convencional, tá? Isso é bem interessante. Uma vez que é considerado seguro, né, fácil de aplicar, não é tóxico, não leva à dependência, né, os seus efeitos secundários são escassos e mínimos e suas contraindicações são quase inexistentes, né. Além disso, é um procedimento simples, de baixo custo, né, não envolve altas tecnologias, né, equipamentos de alta tecnologia. Embora a terminologia ansiedade, tá, gente, não seja encontrada na literatura medicina tradicional chinesa, na literatura da medicina tradicional chinesa, os sintomas descritos são amplamente estudados, tá? Então, a gente encontra muito isso aqui no Ocidente. Porém, na medicina chinesa, tá? Eles não consideram isso uma patologia, eles consideram isso um sintoma, tá bom? De algo que não está no seu devido equilíbrio, né, no corpo. Assim como os outros quadros emocionais, tá, gente? Insônia, depressão, síndrome do pânico, manias, insanidade, que aí vão para quadros mais complexos, né? Mais pesados, mais sérios. Tal literatura, tá, gente, considera essa patologia metaforicamente uma desarmonia do Shen, tá? Então, o que é Shen para a medicina chinesa? Shen quer dizer espírito, Shen, tá? Shen, que está diretamente ligado ao corpo e à mente. Então, a gente tem que lembrar que espírito, corpo e mente, eles são um só, tá? Então, se você tem um problema emocional, o seu corpo vai sentir, seu espírito vai sentir. Vice-versa, tá? Apresentando uma série de possibilidades de intervenções, né, gente? Na perspectiva chinesa, existem 5 principais órgãos do corpo, tá? Isso é importante, eu achei importante falar isso para vocês conseguirem entender e raciocinar junto comigo, tá? 5 principais órgãos do corpo: coração, baço, pâncreas, pulmão, rim e fígado, tá? Que estão interligados, certo? Um com problema vai estar diretamente ligado aos outros que estarão em disfunções, que estarão desequilibrados também, tá bom? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente sobre isso, sobre a questão dos ciclos, tá? E aí eu vou introduzir aqui uma foto e vai ser interessante. Cada um deles relacionam-se com emoções, tá? Que estão diretamente ligadas ao seu equilíbrio. Ou seja, para o coração, a euforia, a alegria excessiva, ela fere o coração, tá? A preocupação fere o baço pâncreas, pensamentos excessivos. A tristeza, mágoa, fere o pulmão.
O medo, a apreensão, fere o rim. E a raiva, a irritabilidade, fere o fígado, tá? Então, cada um desses órgãos, eles possuem umas emoções respectivas, tá? Que ferem, que desequilibram esses órgãos quando elas estão em plenitude, tá? Ou em deficiência. Eu vou usar esses termos com vocês. Plenitude quando ela tá muito acima, tá? Então, o equilíbrio tá aqui. Ela tá em plenitude. Ela tá muito acima, tá exacerbada. Ou em deficiência, tá? Quando ela tá fraca, quando ela tá vulnerável, debilitada. Beleza? E aí, gente, sendo assim, né, uma desarmonia resultará automaticamente em desequilíbrio nos aspectos mentais e espirituais desses órgãos, ok? Vamos falar agora um pouquinho dessa teoria dos 5 elementos, tá? A medicina chinesa, ela se explica, né? O tratamento se explica, uma das explicações é essa teoria dos 5 elementos. E eu gosto muito dela, eu uso ela na minha prática clínica, tá? E é bem interessante, eu acho que vocês vão entender e vão gostar. Eu vou colocar essa foto aqui para vocês entenderem desse ciclo, tá? Esse ciclo primeiro é o ciclo de geração, que eu vou explicar. Então, fogo, terra, metal, água e madeira, né? O órgão coração, ele é do elemento fogo, tá? O órgão baço pâncreas, elemento terra, órgão pulmão, metal, rim, água e fígado, madeira. Tá bom? Então vocês conseguem ver aí o que a gente explica, né? Qual que é a explicação desse ciclo de geração, dessa teoria do ciclo de geração. Um ciclo que gera, que nutre, que alimenta, tá? Então é um ciclo de mãe e filho, ou seja, fogo, coração, alimenta seu filho, terra, baço pâncreas. Baço pâncreas alimenta seu filho, pulmão. Pulmão alimenta seu filho rim, rim alimenta seu filho fígado e fígado alimenta seu filho coração. Se a mãe coração tá em deficiência, o que vai acontecer? Ela vai conseguir alimentar o filho direito? Não vai, tá? Então aqui já tem um desequilíbrio. E por que esse ciclo ele é todo interligado? Porque se coração não tá bom, baço pâncreas também não vai tá bom. Por que coração não tá bom? Porque fígado não está alimentando o suficiente coração, certo? Então, alguma coisa está acontecendo com esse fígado, ok? E assim por diante, tá, gente? É um ciclo. Eles se interligam e são dependentes, certo? Então, esse primeiro ciclo é o ciclo de geração. Já essa outra figura aqui, ó, com essa outra setinha por dentro, tá? Chama-se ciclo de controle, tá bom? Então, o que acontece? O ciclo de controle, ele tem a função de inibir, tá? Não é de gerar mais, ele inibe. Então, se o coração tá muito exacerbado, alguém precisa puxar esse coração e pôr ele no lugar, né? E se ele tá muito sem limite, alguém precisa, opa, volta aqui, né? Baixa a bolinha, né? Baixa essa rotação, certo? Então é um ciclo de controle mesmo, tá bom? A gente fala que é avô-neto, certo? Então, o coração, tá? Ele tem um controle sobre pulmão, certo? Então, na nomenclatura de avô-neto, o coração, ele é avô de pulmão, tá? Assim como o pulmão é avô de fígado, ele inibe o fígado, tá? Assim como o fígado inibe baço pâncreas. E assim como o baço pâncreas inibe rim. E rim, coração, tá? Então, é um ciclo, beleza? Estão interligados, mais uma vez, né? Falando, estão interligados. E é um ciclo de inibição, beleza? Então, gente, essa é a explicação sobre a teoria dos 5 elementos e dos 2 ciclos, tá? Ciclo de geração e ciclo de controle. O que a gente entende? Resumindo, por que você falou isso, Nicole? Para vocês entenderem que as emoções e os órgãos, eles estão interligados, tá? Eles são dependentes. E quando um tem um problema,
o resto do ciclo vai ter um problema, tá? Então, o que a gente procura? Esse equilíbrio, beleza? Então, vamos só dar um exemplo na prática, voltando para a questão dos quadros emocionais, certo? Então, assim, a alegria excessiva, vamos colocar assim, como a gente viu que a emoção ligada ao coração, né, que fere o coração é uma alegria excessiva, uma euforia, né? Quando existe essa alegria excessiva, ela retarda o Qi, tá? Que é essa energia, certo? E fere o coração, certo? O excesso de alegria danifica o Shen. O Shen, ele é o espírito que se aloja no coração, tá? E pode levar a doenças mentais, certo? Então, essa euforia, ela danifica o Shen. Quando a gente fala, o Shen tá desalojado, ele se aloja no coração. Só que como o coração ele está, né, numa situação de plenitude, ele não tá normal, ele tá numa situação de plenitude, alguma coisa vai sair fora do normal. Alguma coisa vai. E isso pode levar isso para a medicina chinesa é o quê? Doença. O desequilíbrio equivale a doença, tá? Então, os distúrbios relacionados ao coração causados pelo excesso de alegria, né, incluem palpitações, insônia, sono perturbado por sonhos, risos ou choro anormais, né, por exemplo, você tá no enterro e você começa a rir, né, são situações em que o seu coração está em plenitude e os outros elementos, né, os outros órgãos não estão conseguindo voltar e colocá-lo em equilíbrio novamente, certo? Então, é uma confusão mental mesmo. Você fica, né, você tem uma confusão mental. Isso equivale ao órgão coração, tá? A água do rim, por sua vez, tá? Equilibra essa euforia, inibe, né? Que eu acabei de falar aqui, olha o ciclo de controle. A água do rim inibe essa euforia, tá? E o fogo do coração que ela traz. Então, o coração está em plenitude, o rim inibe essa energia exacerbada e ele volta ao seu equilíbrio. Beleza? Mas isso só se o rim tiver condições, né, gente? Porque se o rim tiver fraco, em deficiência, ele não faz isso. Então, só para vocês entenderem, se existe uma deficiência de coração, a gente tem que ir direto tratar coração? Não. A gente tem que tratar os outros órgãos que podem estar causando, que devem estar causando isso no coração, tá? Ou o rim, porque não tá conseguindo inibir, certo? Aí a gente vai ter as características, né, das deficiências, né, gente? Aí a gente já entra em outra questão um pouquinho mais complexa, mas pode ser tanto uma deficiência de fígado, de elemento madeira para o fogo, né, quanto uma de elemento água para o fogo, certo? Tanto ciclo de geração quanto o ciclo de controle, tá bom? O Shen, como eu acabei de dizer, ele reside no coração, tá? Ele funciona como receptáculo das funções ativas da consciência. Só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse Shen. Ele abriga ou expressa sentimentos, emoções, desejos profundos, imaginação, intelecto, memória de eventos passados, tá? Ele circula como sangue nos vasos sanguíneos. Ele está em todo o corpo, certo? Só que ele se aloja no coração, tá? Então, quando o Shen, a gente vê pela anamnese, a gente pega sintomas e vê que o Shen está desalojado, tudo indica que o Shen está desalojado, você pode saber que está tendo uma alteração aí na energia do coração, tá? O tratamento, então, pela medicina chinesa, nesse aspecto de quadros emocionais, pessoal, seria o quê? Acalmar o coração e fortalecer o rim, né? Acalmar o coração e fortalecer o rim. Por quê? Porque é o rim que inibe o coração, certo? E não o fígado. O fígado alimenta.
Então, por que que eu não posso? Por que que a questão não é o fígado? Porque os quadros emocionais, a gente vê muito exacerbação de coração, alegria excessiva, tá? Tá completamente em desequilíbrio mesmo, não está normal, tá? Então você precisa acalmar esse coração, puxar ele para baixo, tá? A bolinha dele tá muito lá para cima, puxa ele para baixo, coloca ele no seu lugar e isso quem faz é o rim, beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, porque essa questão dos ciclos, ela é uma fisiologia energética, né? Que na graduação a gente já acha mais complexa, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar isso para vocês e passar esse conteúdo. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem, que eu vou estar super disposta a explicar para vocês melhor, mandar materiais, tá bom? Então, assim, vamos só resumir aqui essa questão, tá? Dos quadros emocionais, pegando coração e rim e os órgãos e elementos. Então, a ansiedade do coração, né? Fogo, elemento fogo, está baseada no medo do rim. Então, agora a gente está pegando as emoções, os órgãos e os elementos. Tá? Então, a ansiedade do coração, ou seja, a euforia, a alegria excessiva, que se torna né, que é um sintoma que vira a ansiedade, né? É por isso que a medicina chinesa vê como um sintoma, está baseada no medo do rim, elemento água, certo? Pois se o rim está fraco, ele não consegue controlar o coração, tá? É isso que eu venho tentando explicar para vocês, é isso que eu tô explicando para vocês. Com isso, com sentimentos característicos de apreensão, de medo, de que algo terrível aconteça, por exemplo, a ansiedade pode vir então combinada de sobressaltos, receios, sinais físicos de tremor, aumento de frequência urinária, intestino solto, tá? Desregulando assim todo o ciclo, ou seja, todos os órgãos, pois estão interligados e são dependentes, beleza? A questão do intestino solto já pega a questão do baço pâncreas, tá? O baço pâncreas em deficiência, ele tem o sintoma de intestino solto, de diarreia, tá? E por que o baço tem a ver com isso? Como o coração tá em desequilíbrio, o coração faz o que com baço? O coração é mãe de baço, né? De baço pâncreas, do elemento terra, certo? Então, se a mãe está completamente desorientada, desalojada, né? O que acontece com o filho? Ele não é alimentado direito, então ele vai ter uma alteração também, tá bom? Então, os elementos estão interligados, gente. É um ciclo mesmo, um ciclo em que todos os elementos estão interligados, estão em conjunto, beleza? E o que a literatura fala, né, gente, sobre a questão da acupuntura? O que os estudos falam, né? Os estudos sugerem que a acupuntura é um tratamento útil para ansiedade, estresse agudo e crônico, beleza? E que a combinação da acupuntura sistema com a auriculoacupuntura, né, que é o microsistema do pavilhão auricular, né, em que você consegue ter as regiões, né, do seu corpo num microsistema, no caso a orelha, tem do crânio, tem da orelha, tem nariz, tem mão, né, tem vários microsistemas. E a acupuntura com a aurícula, ela resulta em um maior relaxamento ainda dos pacientes com transtornos de ansiedades crônicas, tá? Então, além da combinação também da acupuntura e terapia psicológica, que também resulta em uma melhora eficaz nos sintomas clínicos. Lembrando, gente, que a acupuntura, ela não proporciona, tá? Curas milagrosas, beleza? Nada proporciona curas milagrosas. Não é assim, né? Ela não proporciona o fim total das patologias dos pacientes. Não. O tratamento ocorre de modo processual, sendo que o restabelecimento da saúde se dá de modo gradual, certo? E está diretamente relacionado às condições externas, lógico, né? Externas e internas. Ambientes, climas, condições sociais, alimentação, estados emocionais, espiritualidade, tá? Com as quais esses pacientes se relacionam, beleza? E falando um pouquinho sobre as práticas integrativas, né? Complementares, eu achei um artigo muito interessante. Ele foi publicado em março desse ano
tá? É um artigo que fala sobre práticas integrativas e complementares na atenção básica em saúde, um estudo bibliométrico da produção brasileira, tá? Eles encontraram como resultado do uso, né, dessas práticas, a redução da medicalização, o empoderamento e responsabilização dos usuários, né, a redução da frequência de transtornos mentais comuns, baixo custo, ausência de efeitos colaterais e principalmente promoção da saúde. Né? Eu achei muito interessante eles abordarem esses aspectos e esses resultados, né? Que essas práticas elas vêm com tantas vantagens e benefícios para o nosso corpo, né? Entre os principais problemas tratados nesse artigo estavam transtornos mentais, relações sociais, doenças psicossomáticas, insônia e doenças crônicas, tá? Então é bem interessante, quem quiser aí, quem tiver interesse, pode procurar esse título, que vocês vão ter aí acesso ao artigo, tá bom? Gente, eu queria passar para vocês agora um pouquinho sobre, eu queria passar da teoria para a prática. Eu acho que vai ser interessante a gente não só ficar falando, mas que vocês pudessem experimentar um pouquinho da prática também aí na casa de vocês, né? Então, gente, eu vou passar para vocês agora uma técnica, tá? Vou ensinar 4 pontos aí de uma técnica japonesa interessante, eficaz, que dá para você fazer aí na sua casa, tá? Essa técnica se chama craniopuntura de Yamamoto, tá bom, gente? Craniopuntura, né, é uma representação de um corpo inteiro no crânio. Então, são estimulações, né, que nos possibilitam obter resultados terapêuticos interessantíssimos e bem legais, tá bom? Eu vou ensinar para vocês 4 pontinhos, sendo o ponto A, que vai ser um ponto de referência para os outros pontos, tá? E os pontos cerebrais, que são 3. Cérebro, cerebelo e gânglios basais, tá bom? Então, vamos começar pelo ponto A. Vou falar um pouquinho sobre as indicações dele primeiro. Dores de cabeça, tá? Dores na nuca, no pescoço, no trapézio, tensões musculares no geral, né? Isso a gente tem sempre, né, gente? Tem sempre um parente que fala, nossa, eu tô com dor no pescoço, travei o pescoço, eu dormi de mau jeito, ou enfim, sempre aparece alguém com esses tipos de reclamação, né? Então, esse ponto A, ele se localiza bilateralmente, tá, gente? Dos dois lados. E aí você vai pegar o cantinho do seu nariz, sobe até a raiz do cabelo, tá? Então, ó, subiu até a raiz do cabelo. O seu indicador equivale a 1 centímetro, beleza? Então, você vai colocar 1 centímetro à frente da raiz e 1 centímetro atrás. Esse espacinho equivale ao ponto A, beleza? Então, você vai fazer a palpação nesse espacinho. E a região que tiver mais sensível vai ser o ponto que você vai fazer a pressão de 2 minutinhos, beleza? Esse é o ponto A. Vamos para os pontos cerebrais agora. Indicações desses pontos: distúrbios motores e distúrbios psíquicos, tá? Dores crônicas, dores neurológicas, né? Ou seja, de Alzheimer, de Parkinson, de hemiplegias, tontura, vertigem, ansiedade, depressão, insônia. Então, ele tem bastante indicação, tá, gente? São 3 pontos, tá? Cérebro, cerebelo, gânglios basais. Beleza? Vamos começar com o cérebro, tá? O cérebro, ele também fica bilateralmente, tá, gente? E fica 1 centímetro acima do ponto A. Então, ó, relembrando, vamos pegar o ponto A aqui, tá? 1 centímetro à frente da raiz do cabelo, 1 centímetro atrás da raiz do cabelo. Acabou o ponto A, 1 centímetro começa o cérebro, beleza? E ele tem a expansão de 2 centímetros, que equivale ao dedão deitado, tá? O seu dedão deitado. Mesma coisa, gente. Faz a palpação na região de maior sensibilidade, você pressiona 2 minutinhos, beleza? Já o cerebelo, ele não tem distância, tá? Do cérebro para o cerebelo. Ele fica logo após, acabou o cérebro, entra o cerebelo, tá? E ele tem também a expansão de 2 centímetros, tá bom? Você faz aí essa palpação na região de maior sensibilidade, você segura 2 minutinhos, beleza? Já os gânglios da base, tá? Gânglios basais,
você vai fazer uma divisória aqui, ó, na linha mediana da cabeça, beleza? Ele fica entre os dois pontos, cérebro e cerebelo. E tem a expansão de 2 dedões, 4 centímetros, tá, gente? Então, cérebro, cerebelo, expansão de 2 dedões. Você vai e faz a palpação e vê um ponto de maior sensibilidade, bem aqui na linha mediana da cabeça, tá bom? E segura aí 2 minutinhos, tá? Esses pontinhos ajudam, não é conversa fiada, eles ajudam mesmo, tá, gente? Isso faz com que vocês diminuem o consumo de medicamentos, né, de medicalização excessiva e, consequentemente, de efeitos colaterais, tá bom? É bem interessante, façam, compartilhem com os amigos, com a família, é bem legal. Essas informações úteis, né, e interessantes, que fazem bem para o nosso corpo, a gente tem que compartilhar, tá bom, gente? Pessoal, eu vou finalizando aqui. Tem algumas dicas para vocês para diminuir e evitar sintomas de ansiedade, né? Ou de algum outro quadro emocional aí mais pesado, mais complexo, né? Um quadro de quadros emocionais no geral, digamos assim, né? Olha, eu queria que vocês observassem o corpo de vocês, observassem seus pensamentos, né? Os pensamentos, eles têm muito poder sobre pensamentos positivos, pensamentos negativos. A pessoa fica com uma energia pesada, ela fica com um estado emocional pesado, tá? Se cobrem menos, pratiquem atividades físicas, trabalhem sua respiração, tá? Uma respiração curta, rasa, é ineficaz, tá? Ao controlar sua inspiração, que é a puxada do ar, o corpo volta ao seu equilíbrio, assim como se você prestar atenção na sua respiração, né? A ansiedade ou outros sintomas são minimizados, né? Então, preste atenção na sua respiração. Você sabe se você respira direito, né? Você sabe o que é respirar direito, né? Você sente que você puxa o seu ar e que você solta o seu ar e que você tem mobilidade aqui da sua caixa torácica, do seu diafragma, que é o principal músculo da respiração. Definem suas prioridades, tá, gente? Isso é muito importante. Tenham foco. Tirem um tempo para vocês, cuidem de vocês, né? Façam isso pelo maior bem, né? Que é o seu corpo, pessoal. Nunca se esqueça, tá? Que o seu corpo, mente e espírito, eles estão interligados, tá? Eles são um só, beleza? E, logicamente, faça acupuntura, gente, de preferência comigo. Tá bom? Olha, eu quero que vocês, a minha dica para vocês, a minha orientação, que vocês usem e abusem das práticas integrativas, compartilhem as informações saudáveis, úteis, com inúmeros benefícios, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas e interesses, né, em algum conteúdo aqui que eu tenha falado, entre em contato comigo, será um prazer responder vocês, tá? Aproveitem muito o congresso, gente, esse congresso é maravilhoso, parabenizo aqui o pessoal todo da organização, né, do congresso, da ideia de terem feito esse congresso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!